Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vai, meus queridos alunos do sétimo ano? Tudo bem com vocês? Lembrando que é o professor Agnello, né? Vamos nessa nova videoaula aí para vocês, comentar um pouquinho sobre colonizações. Mas antes de começar a aula, lembrar vocês aí, ó, lavar sempre as mãos, álcool em gel, uso de máscara. Lembrando que essa epidemia não acabou ainda não, hein, galera? Ainda tem muita coisa aí, tá ok? Vamos lá. Lembrando que capítulo 7, né, leitura do capítulo e atividades da página 148 e 149. Nós vamos falar da colonização da América de uma maneira geral, né? Depois a gente vai, mais tarde, vai falar de colonização da América portuguesa, ao que a gente vai estar falando do Brasil, né? A colonização do Brasil. Primeiramente, o metalismo influenciou direto. Metalismo não, gente, desculpa. O mercantilismo influenciou direto a colonização. Porque uma das práticas mercantilistas era a busca de colônias, queridos. Agnello, para que buscar colônia? Primeiro, para obter metal precioso. Lembra daquela prática do metalismo? Onde que quanto mais metal precioso, mais rico o país era, então eles tinham que buscar metal em todas as regiões. Beleza? Então eles buscavam colônias para tentar buscar metais. Né? Outra forma era explorar a colônia, ou seja, fazendo que essa colônia obedeça ao que a gente chama de pacto colonial. Agnello, o que é pacto colonial? Olha esse esqueminha que eu botei aqui para vocês. Pacto colonial ou exclusivismo comércio colonial. A definição seria a obrigação que a colônia tem de vender e comprar exclusivamente de sua metrópole. Por quê? Olha comigo aqui. A colônia só pode vender e comprar de sua metrópole, ou seja, de quem o está colonizando. Então, por causa disso, ela é obrigada a vender barato para a metrópole, porque se ela não vender para a metrópole, ela não vende para ninguém. Então, ela é obrigada a pagar o que a metrópole quiser. E se é obrigada a comprar os produtos da metrópole. Então, compra produtos muito caros, acima do preço normal. Isso é uma forma que a colônia, a metrópole, tem de explorar economicamente a sua colônia. Tá ok? Isso é o pacto colonial. Nós temos, antes de a gente começar a falar da colonização propriamente dita, eu queria lembrar vocês que existem dois tipos de colônias: uma colônia de exploração e uma colônia de povoamento. Agnello, o que difere uma colônia de povoamento e uma colônia de exploração? Muito simples. Algumas características que eu botei aqui no esquema para vocês, mas a principal característica que vai diferir se aquela região vai ser uma colônia de exploração ou uma colônia de povoamento é o clima. Se o clima for diferente, possivelmente a região vai ser uma colônia de exploração. Se o clima for igual ao da metrópole, provavelmente aquela colônia vai ser uma colônia de povoamento. Agnello, por que o clima difere? Né? Porque o clima que vai fazer essa grande diferenciação. Gente, olha só, na boa. Qual é o objetivo de ter uma colônia? Não é obter riqueza? De início até metais preciosos se não obter riquezas agrícolas e tudo mais. O Brasil teve, no caso, um cana-de-açúcar. O objetivo não é ter dinheiro. Pois bem, da minha região, se a minha colônia tem um clima igual ao da minha metrópole, convenhamos que os produtos que tem lá, produtos que a metrópole já tem. Exemplo, se a Europa é frio. Se ela explorar uma região de frio, os produtos daquela região também vão ser iguais ao da metrópole, quer dizer, ao da Europa. Os dois vão ter clima frio, produto de clima frio. Então, mas eu quero perder a região? Não, não quero perder. Não quero perder aquela região. Então, o que eu faço? Eu faço as pessoas povoarem aquela região. Agora, uma colônia de exploração tem um clima diferente. Brasil e Portugal, o mesmo clima? Não. Então, os produtos que tem aqui no Brasil não tem em Portugal. Então, se eu levar para lá, eu vou ganhar muito o quê? Dinheiro.
E por causa dessa diferenciação, vem as outras características exploratórias aqui. Uma colônia de exploração, ela é um latifúndio, ou seja, uma grande fazenda que só produz aquilo que ele vai explorar. Monocultura, né? Como eu falei, você só planta um tipo de cultura, aquela que vai gerar dinheiro, a mão de obra é escrava e toda a produção daquela região é voltada para ser vendida no mercado externo. Agora, uma colônia de povoamento, o clima é igual. Então, se o clima é igual, não tem exploração, as pessoas vão lá para viver. Então, basicamente, ela se organiza em minifúndios, né, com várias pessoas morando em várias regiões. Como as pessoas estão lá para sobreviver, se caracteriza pela policultura, né, o plantio de vários tipos de produtos diferentes. A mão de obra é assalariada e a produção é voltada para o mercado interno, né, para ser consumida ali. Conquistas espanholas. Aí a gente tem aqui, desde Colombo, né, que chegou em 1492, a região da América, né, precisamente onde é hoje é o Caribe. Quando ele chegou na América, tinha por volta de entre 50 e 100 milhões de índios. Isso depois depois de 2 anos, foi reduzido para um décimo disso. Por causa de quê? De doenças, de caça, escravidão, matança. Isso faz com que o grupo indígena diminua muito em toda a América. Não só a espanhola, como a portuguesa também. E duas colonizações bem violentas ficaram marcadas na nossa história. Uma do México e a outra do Peru. No México foi a conquista de Hernán Cortés dos astecas. Dominar a cidade de Tenochtitlan. Tenochtitlan. E, gente, olha só, foi muito violenta essa dominação. Cerca de 200 espanhóis dominaram mais de 5 mil astecas. Né? Passaram várias noites bombardeando com canhões a cidade, foi uma coisa bem violenta. E também Francisco Pizarro conquistando os Incas. Mas Pizarro ainda foi facilitado por quê? Porque a liderança incas estava meio em conflito, né? Atahualpa e Ahuascar estavam lutando pelo domínio, se enfraqueceram, pá! Pizarro foi lá e dominou todo mundo. Tá ok? Isso foi algumas conquistas espanholas, como eu falei do Pacto Colonial. Como era feita a organização administrativa da América Espanhola? Ela era dividida em organização administrativa e social. A administrativa tinha dois órgãos que eram sediados na Espanha, que era o Conselho das Índias, que era a administração total das colônias, né, sediado na Espanha e liderada pelo rei, e tinha a Casa de Contratação, que a Casa de Contratação era um órgão de fiscalização e controle do comércio, somente do comércio das Américas. Tá ok? E órgãos sediados na colônia, que são os vice-reinados, as capitanias, as audiências e os cabildos. Cara, muito simples. Toda a região da América Espanhola que é um vice-reinado é porque é uma região que é uma região de interesse econômico da Espanha. Ou seja, se é uma região de solo fértil, aquilo ali vai ser um vice-reinado. Se é uma região que tem minas de prata, vai ser um vice-reinado. Tá ok? Então, tem alguma importância econômica, vai ser vice-reinado. Agora, se tem alguma importância estratégica, né, fica em partes da colônia que fica fácil da proteção da colônia, vai ser uma capitania. Tá ok? E o que é a audiência? A audiência são os órgãos jurídicos, né, da colônia, ou seja, quem vai julgar os crimes feitos na colônia. Então, é a justiça colonial, né? São os juízes que vão viver ali e vão julgar os crimes. E os cabildos? Gente, cabildo é muito simples. É o poder local, né? Cada lugarejo, né? Cada vila, cidade, vai ter o seu cabildo, que é um órgão que vai administrar somente aquela região. É um poder local. É que só manda ali. O cabildo, ele é uma espécie de prefeitura. Correto?
Exemplo, Prefeitura do Rio de Janeiro. Ela só manda no município do Rio de Janeiro. Porque outro município, sei lá, São João de Meriti, tem a sua própria prefeitura que só manda em São João de Meriti. É assim os cabildos. Então o vice-reinado tinha vários cabildos. As capitanias tinham vários cabildos. Porque tinham várias cidades, vários lugares. Tá ok? A economia era de base agrária e de base de exploração de metais. De agrária, de agropecuária, né, de plantações e tudo mais. Essas plantações, que eram chamadas de haciendas, eram utilizadas o sistema plantation. O que é o sistema plantation? Uma produção de monocultura, né, e com utilização de mão de obra escrava. Se ele planta um tipo só de produto utilizando mão de obra escrava, aquilo ali vai ser um plantation. Tá ok? Temos aí também, na questão de mineração, um destaque a minas de prata de Potosí, que é hoje na Bolívia, e de Zacatecas, que é na região do México, né? Grande produção de prata. Agora, este sistema escravocrata, nós temos duas formas de escravização, né? A mita e a encomienda. A mita é um trabalho compulsório, quer dizer, o nativo, o índio, era obrigado a trabalhar. Esse trabalho ele tinha uma remuneração muito pequena, às vezes nem por dinheiro, né? Por objetos, comidas, coisas do gênero. Mas ele era obrigado a trabalhar. Então eu ia numa tribo e não era bem uma escravidão, um trabalho compulsório, mas tinha limite de tempo, né? A mita. Eu não ficava para sempre com o trabalho compulsório. Eles vão fazendo rodízio, né? Uma parte, um ano pegava uma parte da tribo, outro ano pegava outra parte, eles vão fazendo esse consórcio, mas era remunerado. A encomenda não. A encomenda era a autorização do rei de escravizar os nativos, né? Escravizar os indígenas. Agora, a organização social da América Espanhola, ela era dividida em chapetones, que era o pessoal que vinha da Espanha, viver na América. Essa galera, geralmente indicada pelo rei, elas tinham o poder político, né, que ganhavam como chefe dos vice-reinados, chefe das capitanias, coisas do gênero. Nós tínhamos os crioulos, que eram filhos de espanhóis já nascidos na América, correto? E essa galera, geralmente grandes latifundiários, detinham o poder econômico. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Crioulo, não confundir com a palavra pejorativa para se referir aos negros. Tá? Que o crioulo na América Portuguesa é diferente do crioulo da América Espanhola. E quando a gente falar de América Portuguesa, vocês vão ver que crioulo é filho de escravo, né? Descendente de escravo nascido no Brasil. Tá bom? Voltando à organização da América Espanhola, nós temos aí os indígenas, né, que é o povo nativo, e os escravos africanos. Aí eu dei aqui uns adendos para vocês. Na América Portuguesa, o período de pré-colonizador de 1500 a 1530, né, que foi só a utilização de pau-brasil, com Martim Afonso de Souza e o escambo dos índios, né, pediam para os índios trabalhar em troca de quinquilharia. Colonização inglesa. Aí tem um detalhe bem interessante. Os ingleses começaram a colonizar a América por três motivos. O primeiro foi fuga das guerras, né, dos vários conflitos que existiam na Europa. Acaba uma galera ter que lutar nas guerras. Política de cercamentos, ou seja, eu, Agnello, um grande latifundiário, vou lá, tomo a terra de um pequeno fazendeiro. E coloco, e pego aquela terra dele e anexo na minha terra. O que eu faço? Expulso ele da terra dele. Como esse cara expulso não tinha para onde ir, acabava migrando para a América. Correto? E outro motivo para a galera vir para a América foi a perseguição religiosa, né? A galera sendo perseguida. Esses três motivos fizeram os ingleses começar um processo de colonização na América que deu origem às 13 colônias americanas, que utilizavam o sistema de plantation, né? Lembra? Exploração de escravos e grande produção de monocultura. Tá ok? Essas 13 colônias vão ver que futuramente vai se transformar nos Estados Unidos da América. A francesa fundaram a cidade de Quebec, né, que é hoje, né, no Canadá, e a holandesa, Nova Amsterdã, que é hoje a cidade de Nova York. Tá ok? Nova Amsterdã foi fundada pelos holandeses. Tá ok? Galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, pode me mandar um WhatsApp ou me manda um e-mail, tá bom? Forte beijo para vocês. Tchau, tchau.